Olá, bom dia. Aqui é o professor Bruno de Artes, né? Vamos começar por mais uma manhã, né? Espero que estejam, apesar do calor, né? Que tá um pouco calor aqui para mim. Mas vamos falar hoje sobre as máscaras africanas, né? E até antes de eu começar a falar, nós vamos falar das máscaras africanas, da sua influência nas artes, né? Até nas artes modernas atuais. Então, eu vou contar tudo direitinho, né? Algumas formas assim para nós ficarmos mais entendidos e até vai ficar, vocês verão que vai ficar super simples para fazer os exercícios no final. Vocês vão até falar, meu Deus, é esse que é o exercício? Então, vamos embora, né? Fiquem comigo aí, né? Vamos para mais um dia de aula, né? Graças a Deus, vamos aí, né? Eu vou ler aqui, eu vou lendo e vou explicando a matéria para nós, tá bom? Que aí eu vou tirando as dúvidas de uns detalhes e vou acrescentando, né? É, as máscaras africanas são elementos culturais de extrema importância para os diversos povos que integram a África, sobretudo para os países da região subsaariana. Subsaariana, eu vou explicar para vocês. Localizada ao sul do deserto do Saara. Subsaariana, gente, é mais ou menos, nós podemos dizer, igual eu já tive que ensinar a outra turma também, mas subsaariano é praticamente a África toda, né? Aqui, ó, eu vou aumentar aqui para a gente começar para entender, né? Para entender as máscaras africanas, vamos entender um pouquinho da África, né? Ó, igual aqui, ó, África do Norte. Essa aqui, ó, é a parte do Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos, Saara Ocidental. Essa parte aqui é a África do Norte. Tudo em amarelo para baixo é a África subsaariana. É o que está abaixo do deserto do Saara, né? Ao sul. Eles falam aqui, ó, ao sul do deserto do Saara, aqui para baixo, ó. Subsaariana. Ó. Praticamente, gente, quando alguém falar assim, praticamente, né, África subsaariana, você pode entender que é praticamente 90% da África, né? É quase a África toda. Então, aqui é onde habitam todos esses povos, é que tem influência das máscaras africanas, né? Suas grandes influências aqui, né? Então, vamos ajustar aqui. Então, todas aqui, ó, são as máscaras que eles produzem, mas essas máscaras sempre têm um profundo motivo religioso, tá? Não lá na África, não é qualquer um que faz isso aqui não. Ele tem que ter tipo um treinamento, um rito de passagem espiritual. Aí que os chefes autorizam, ó, você agora pode fazer essas máscaras. Então ele tem quase que fazer uma especialização, quase que um curso e uma autorização religiosa, espiritual para fazer. Não pode só chegar, vou fazer a máscara africana aqui. Lá na tribo deles, não. Isso não é permitido, tá? Então vamos entrando aqui, ó. São muitos tipos, significados, usos, materiais que compõem essas peças, sendo que o mesmo povo pode ter várias máscaras diferentes. Ou seja, às vezes você pega uma máscara dessa aqui, uma diferente da outra, geralmente os povos eles não vão fazer o mesmo modelo. Às vezes isso aqui, ó, essas máscaras pode pertencer ao mesmo povo, né? Porque cada um representa uma entidade, né? Então cada um é um deus espiritual deles lá, né? É assim que funciona. Então cada um e tem muitas coisas interessantes aqui, ó, os formatos muito bonitos. Agora eu vou falar um pouco da influência da arte africana na arte ocidental. Quando nós falamos ocidental, geralmente vocês entendem assim, quase com que a Europa, tá? Geralmente eles falam ocidente até para nós aqui também, mas também vocês de início assim, entendam-se a parte da Europa, né? A Europa. Esses objetos fazem parte da enorme riqueza do continente africano e ficaram conhecidos no Ocidente, igual eu falei, no Ocidente e na Europa, né? De início assim você entende a Europa. Em grande parte por conta das vanguardas artísticas europeias. Tá vendo? Foram os europeus. Por quê? Porque lá na época
nessa época, assim, geralmente 1905, até depois do fim das guerras, né, da Segunda Guerra Mundial, assim, até ter tempo, por muito tempo, até nos anos 70, ainda teve alguns países, ainda foram, nos anos 60, ainda foram territórios europeus. Isso aqui, ó, tudo isso aqui, às vezes era de certa forma, império pertencente ao Império Europeu. Geralmente, Império Europeu não, assim, a países europeus, tipo a França, né? A Itália tinha um pedaço, a Alemanha tinha ali. Então aqui a Bélgica, né? O Congo, por exemplo, foi da Bélgica, né? Tinha lá o rei Leopoldo horroroso, que matou de uma forma assim, foi chocante para a época, imagina hoje, então que castigava, né, os africanos cortando quando eles não traziam o ouro, o que ele queria lá direito, mandava decepar a mão de famílias imensas, né? Então era um tempo dessas colonizações horrorosas, né? Então eu imagino até que essas máscaras chegou na Europa assim de forma meio que de furto, porque isso aqui o cara tinha que ter quase que uma autorização espiritual, tinha que ser da tribo. Então acredito que muito disso também chegou para nós, não foi assim para nós quando eu falo, porque na época a vanguarda era europeia, mas influenciava o continente americano. Tipo o Brasil tinha muita influência da França nessa época. Então, as vanguardas, tanto que a Semana de 22 é inspirado em vanguardas europeias. Né? Então, quando vocês já ouviram falar, Semana de 1922, então, vanguardas europeias. E nessa época aqui, os artistas europeus, por exemplo, o Henri Matisse, ele se interessou muito primeiro por essas máscaras, porque ele fazia parte dos fauvistas. Ó, uma das primeiras correntes de arte moderna a se interessar diretamente pela possibilidade de aprender com a manifestação artística africana foi o dos fauvistas, sobretudo Henri Matisse. Esse aqui é Henri Matisse. Ó. O fauvismo, gente, é o seguinte, é porque é um nome que na época o crítico de arte, geralmente ele não dava, não é para elogiar não, ele deu fauvista, que significa selvagens. Os selvagens, assim, para dizer que eles eram uns animais, um selvagem. Por quê? Porque os fauvistas, na verdade, eles gostavam de se inspirar em coisas mais primitivas, do homem mais assim primitivo, pintar de forma primitiva, assim, que eles consideravam primitivo, né? Pintar de uma forma mais primitiva. Isso aqui é um desenho, é um exemplo de um desenho dos fauvistas. Então eu vou ampliar aqui para nós, dar uma esticadinha, né? Para vocês verem, ó. Tá vendo? É um desenho mais assim rebuscado. Tá vendo? Ó. Lembra assim um desenho de uma criança, um desenho assim que nós estamos às vezes aprendendo a pintar ou querendo pintar de forma amadora, né? E nessa época assim, hoje você vê muito quadro desse estilo assim. Mas naquela época isso é muito incomum, porque naquela época ainda ali o pessoal ainda prezava por fazer um desenho bem igual foto, bem realista mesmo. Então, quando viram assim, isso aqui chocou muito o pessoal, né, no início. Aí o cara falou, pô, eles são selvagens, quer dizer, eles são bagunceiros, assim, como se fossem uns animais mesmo. Mas ele tá falando como crítica para descer a lenha, para falar mal. Só que os caras, eles adotaram esse nome, eles gostaram do nome, né, fauvista. Aqui, ó, é uma influência clara do Henri Matisse. Aqui, ó, isso aqui é uma pintura que ele fez da Madame Matisse, ou seja, a esposa dele, em 1913. Vocês notaram que é claramente da máscara do Gabão? Isso aqui é uma máscara, gente. Aqui tá aqui, ó, Masque Shira Panu, né? Máscara Shira Panu, Gabão. Gabão é o Gabão, tá? É porque eu peguei essa imagem, é internacional. Então tá aqui, ó, a inspiração dele para fazer o desenho da esposa dele, né? Pegou elementos europeus, né, que é aquele chapéu antigo da Europa, né, a roupa, mas totalmente a máscara aqui, ó, ele se baseou aqui, ó, numa máscara africana. E é engraçado, depois eu vou contar a história para vocês,
dele e do Picasso, que é muito engraçado, porque o Picasso depois ele pega essa ideia também, né? Mas vamos com calma. Então, ó, aquela altura, por volta de 1905, já haviam sido apelidados de Fauves, é igual eu falei aqui agora mesmo, por um crítico. A palavra que significa literalmente selvagens. É, aceitaram sem maiores problemas, né? E o novo rótulo, porque este remetia precisamente os aspectos espontâneos. Nossa, tá tudo errado aqui, gente. Olha, precisamente, olha como é que tá. Os aspectos espontâneos e instintivos da sua arte. Ou seja, é porque eles queriam levar a espontaneidade aquele como se fosse o tempo do homem primitivo, como é que o homem das cavernas mais ou menos iria pintar. Então eles já estavam extrapolando esses conceitos, né, já nessa época, né? Os fauvinistas já estavam isso. Ele é um movimento muito curto, né? Ele vai de 1904 a 1907, né? Mas é isso aqui mesmo. O fauvinismo eles tentam pintar o mais primitivo possível. Então, quando a pessoa faz um desenho assim, é fauvinismo. Ele não queria o rigor de fazer igual uma foto, igual preciso, não. Então, você vê que ele se inspira aqui também para pintar o quadro dele. Ó. Fauvinista, ó, tá vendo? Tá vendo? Ele não tá querendo aquela precisão que tem na Europa, nos desenhos que a gente conhece, né? Eles querem mesmo extrapolar. Então, o crítico chamou eles de selvagem até, inclusive, por isso, né? Só que aqui, ó, entra o Pablo Picasso. Eu acho engraçado, que isso aqui tem uma história muito engraçada, é o seguinte. O Henri Matisse, ele foi na casa de um pessoal que era chamado os Stein, que era como... E o Picasso conhecia os Stein também. Então eles foram lá tomar um drink, né? Tomar lá, passar uma semana, foram lá fazer uma visita. E o Matisse estava meio que com uma máscara, eu acho, com um africano ali. Então o Pablo Picasso assim ficou curioso com aquilo e falou assim: ué, que isso aí, Matisse? Que isso aí na sua mão? Aí o Matisse: não é nada não. Aí o Picasso desconfiado, né? Porque falou assim: pô, Matisse nunca fala quando tem uma coisa na mão, não é porque é coisa boba, não. Isso aí é alguma coisa, alguma parada, né? Aí o Picasso insiste lá, assim, aí ele meio sem graça dá o objeto pro Picasso. Aí o Picasso olha assim, a máscara, né? Vamos ilustrar, vamos fingir, tipo uma máscara assim, nesse estilo africano. Aí ele pega assim, ele fica todo toca assim, né, nas imagens, o Matisse falando, ó, não lembra? Lembra aquelas desenho tipo egípcio, né? Um artesanato egípcio, não parece? Aí o Picasso fica calado, observou assim, matutou, teve um estalo também. Aí ele saiu correndo e foi pro ateliê dele, entendeu? Então, a pessoa diz assim, até que é grosseiro, né? Tem até aqui no meu livro um desses registros que eu acho engraçado. Eu separei para nós. O meu livro é Isto é Arte, porque eles contam as histórias assim, tudo falando das obras de arte, do que acontece, né? Assim, não é o que acontece, é porque às vezes você tem umas artes assim muito mais modernas, né? Então a pessoa fica, isso é arte, isso é um monte de rabisco. Então aqui o autor, né, o Will Compet, ele tenta falar sobre a nossa arte, explicar a arte contemporânea, né? Até onde chegou. E eu separei aqui um trechinho do diálogo dos dois, né? Então, o Picasso chega e pergunta assim: o que você tem aí, Henry? Perguntou. Nada na verdade, respondeu Matisse de maneira pouco convincente. É mesmo? Insistiu Picasso. Bem, disse o ex-advogado. O ex-advogado era o Matisse, ele era advogado, né? Brincando nervosamente com os óculos. É só uma escultura à toa. Tipo assim, ele tava ali meio que... é só uma bobeira, né? Querendo disfarçar, porque muito eles ficavam entre segredos. Por quê? Porque essas artes, gente, isso aqui é vanguarda, isso aqui foi a primeira vez que surgiu isso. Hoje tem várias pessoas que fazem cópias, né? Mas ele foi o primeiro. Então isso aí, quando você tem umas ideias artísticas de primeira, aquilo ali te dá, assim, dá até mais fama, né? Aí então tá aqui, ó. Picasso estendeu a mão como um professor primário confiscando um brinquedo de uma criança. Matisse hesitou, em seguida lhe entregou o objeto. Tipo assim,
O Picasso chegou, ó, deixa eu ver isso aí. Aí o Matisse ficou meio sem graça, não queria entregar. Entregou, por quê? Porque ele sabia que estava passando uma ideia para ele também, né? Então vem aqui. Onde encontrou isso? Perguntou o Picasso, né? E o Picasso ficou assim, todo maravilhado com aquilo ali, né? Porque teve várias ideias, né? Vendo o efeito que seu objeto estava tendo sobre o espanhol, Matisse tentou subestimá-lo. Tipo assim, tentou falar bobeira. Ele falou, peguei para me divertir um pouco numa barraca de curiosidades no caminho daqui. Tipo assim, eu fui ali numa barraquinha, eu vi interessante, peguei só para dar uma olhada. Aí o Picasso olhou para o outro lado da sala, né? Ele conhecia bem demais o rival para acreditar naquilo. Matisse nunca fazia coisa alguma para se divertir um pouco. Picasso se divertia, né? Por quê? Porque ele sabia que o Matisse pegou aquilo não é porque tinha um projeto. Tanto que nós viemos aquele projeto ali, né? Que foi a foto da esposa e as inspirações dele, né? Aí o Matisse vai falar, lembra a arte egípcia, não acha? Perguntou intrigado Matisse. Picasso levantou-se, foi até a janela sem responder, ou seja, ele levantou e já estava tão alucinado, já assim, já tendo as ideias dele, que ele foi levantando, né, não respondeu nada. Aí o Picasso sorriu, pediu licença e foi embora, ou seja, ele já foi correndo pro ateliê dele lá para já começar a criar, né? Então vamos ver aqui, ó, Pablo Picasso. Né? É engraçado assim, pra você saber, existia uma competição entre eles, então existia porque a vanguarda. Hoje, para nós, você vê um quadro assim, todo às vezes num estilo fauvinista, você vê muito estilo assim moderno, mas na época isso aí não era novidade. Então, o pessoal queria novidade, né? Naquele ponto ali. Então, aqui, isso é lá para 1907, assim. Então, veremos a seguir as máscaras negras ritualísticas influenciarem diretamente a pintura cubista, né? Através de Picasso. Que autoriza, né, os historiadores de arte a dizer que a arte negra, conjuntamente com a abstração... Gente, isso aqui está muito junto aqui, né? Eu tinha que ter separado, desculpem, tá? Eu devia ter revisado. A abstração proveniente de Cézanne constituiu-se um dos dois pilares desse movimento, né, que revolucionou a arte moderna. Então, quer dizer, ele está dizendo, ele teve influência de Cézanne, que foi um outro artista também que pintava mais despretensiosamente, mas igual foi a arte, por exemplo, as influências de Picasso. Isso aqui é uma pintura de Picasso, se você notar o cubismo, tem muita influência em máscaras africanas, ó, tá vendo? Ele já começou a pintar pensando na máscara africana. Que ele começou a querer extrair o passado do homem ali, o passado, né? Então vocês podem ver aqui, ó, todos esses quadros, a influência aqui é máscara africana, ó. Os olhos, ó. Eu vou mostrando para frente. Esse quadro chama La Demoiselle d'Avignon, né? La Demoiselle d'Avignon é um quadro de Avignon, é um quadro de 1907, né? Isso aqui é interessante falar para vocês assim, que a gente lê Demoiselle d'Avignon, você lembra assim, é um quadro francês, né? As mulheres lá de Avignon é francês, mas Avignon é uma rua, um beco lá na Espanha, né? Então são as garotas de Avignon, é de um bordel que tinha lá. Então aqui, ó, eu tô querendo mostrar pra vocês, ó, a influência de máscaras africanas, bem, ó, bem de primeira mesmo, ó. As máscaras africanas são bem esticadas, assim, ó, nariz grande, bem proporcional, isso aqui é bem máscara africana, ó. Ele fez esse estilo aqui, ó, pintou as moças, tudo no estilo máscara africana. Então ele tinha todo um conceito na arte dele. Então ter esses conceitos às vezes dava até mais dava notoriedade também, né? Ó, outras influências do Picasso, ó, tá vendo, ó? Essa aqui é uma máscara africana, a ideia desse rosto torto aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo, ó? O próprio autorretrato do Picasso, ó, tá aqui, ó, também. Ó, outro retrato que ele fez. Você vê muito a presença africana aqui. Ó, Pablo Picasso, né?
é um dos percussores do cubismo. Começou a desenvolver o estilo a partir de visitas a uma exposição de arte africana. Ou seja, é igual eu falei, ele foi no Museu de Arte, mas ali a primeira ideia mesmo foi do Matisse. Ele pegou ali a escultura do Matisse, deu uma olhada e falou, Matisse, agora deixa eu correr para o meu ateliê e trabalhar, né? Então ele foi também, depois visitou o Museu do Homem de Paris. Então, em cima do Museu do Homem de Paris, ó, que ele começou a trabalhar aqui. Ele já sabia assim, ele pegou a ideia do Matisse lá, que ele está conversando, aí foi no Museu do Homem, e do Museu do Homem, né, que fica em Paris, que fica essas artes africanas aqui, ó. Então, o cubismo aqui, ó, prestem atenção aqui, ó, o cubismo, essa arte do Pablo Picasso, né, ó, as influências, tudo em máscaras africanas. Então ele começa ali, né, os estudos com as máscaras africanas, bem forte, que influencia na arte moderna, até hoje. Ó, as máscaras, agora vamos voltar, né, eu falei da influência artística, agora vamos voltar agora de novo a parte dos conceitos africanos, lá da África mesmo, sobre as máscaras. Ó. As máscaras africanas e os rituais. Apesar de serem reconhecidas como objeto artístico, né, igual eu falei agora para vocês, as máscaras africanas, na realidade, representam muito mais do que meros adereços para as populações que as utilizam. Ou seja, é igual aquilo que eu estava falando. Aquilo ali tem muito mais símbolo de ritual, é símbolo religioso mesmo ali. Eles acreditam, né, nas entidades, eles têm as danças deles em cima daquilo ali, né? Essas peças são produzidas como instrumentos essenciais em diversos ritos, né? Rito de iniciação, de nascimento, funeral, celebração, casamento, curas de doentes e outras ocasiões. Ou seja, porque cada um ali é uma entidade, cada máscara, por isso que cada máscara é diferente. Cada um é um deus ali que representa ali, né? Ó, tipos e significados de máscaras africanas. Algumas têm formas abstratas com padrões geométricos, né? Bem abstrata aqui, ó. Como é o caso das peças usadas pelo povo Buá, localizado na Burkina Faso. Para eles, esse tipo de adereço é relacionado diretamente com espíritos da floresta. Tá vendo? Seres invisíveis, ou seja, mais espiritual mesmo. Já o povo Senufo, da Costa do Marfim, possui máscaras que valorizam a paciência e o pacifismo, expressos pelos olhos semicerrilhados. Aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, é uma das coisas interessantes que eu achei. Ó, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo, ó, os olhos semicerrilhados? Ou seja, essa máscara aqui, ele já costuma, ele é um ser pacífico. Quando o olho está semicerrilhado assim, mais tranquilinho, significa que ele tá em paz, que ele é tranquilo. Ele não é um espírito assim, vamos dizer, raiva, de guerra. Ele é pacífico. Então essa entidade aqui é uma entidade pacífica, né? Já o povo Senufo, da Costa do Marfim, possui máscaras que valorizam a paciência, o pacifismo. Tá? Falamos aqui, ó. À esquerda para a direita, o povo Buá, né? E a direita né? E à direita, a máscara da etnia Senufo. Aqui, ó, por exemplo, como eu estou vendo os olhos aqui nessa máscara aqui, ó, a boca aqui, talvez aqui sejam os olhos, é porque aqui é muito abstrato. Mas aparentemente essa aqui é um pouquinho mais agressiva, tá? Ao meu ver. Mas vamos aqui passando aqui, ó. Diferentes deles, os Grebo, também é outro povo, né? O Grebo, também na Costa do Marfim, usam máscaras que exibem olhos bem redondos. Esse tipo de olhar relaciona com estado de atenção e atitude raivosa. Ou seja, essa entidade aqui é uma entidade raivosa. Tá vendo? Aos olhos. Né? Então é do povo, né, do Grebo, lá da Costa do Marfim. Tá vendo? Quando tem um olho muito abertão assim, é porque a entidade ela tem uma atitude raivosa, ela é agressiva, né? Tá alerta. Então essa aqui pode ser até um deus da guerra, assim, isso aqui sou eu. Agora, se você vê outros também, essa aqui é do Gabão, né? A máscara lá do Gabão.
que você pode ver figura feminina e tá vendo aqui, ó, os olhos assim, é pacífico, né? Deve ser de saúde, de pedir saúde, ou maternidade, nascimento, alguma coisa assim, né? À esquerda, a máscara do povo grego e à direita, a máscara do povo Punu, no Gabão. Esse aqui é o Punu, povo Punu, e esse aqui é dos gregos na Costa do Marfim. Isso aqui é a Costa do Marfim, tá? E lembrando aqui, ó, mais agressiva, tá vendo? O olhar, o olho mais aberto, né? Então vamos aqui, ó. A produção e materiais das máscaras africanas, né? Muitas vezes é feito de madeira, tá, pessoal? Mas eles utilizam outros materiais também. Ó, são muitos os materiais utilizados como suporte. Quando a gente fala suporte, tá? A palavra suporte, vocês entendem material. É o material, é madeira. Ah, não, ele usa argila. Ah, usou papel machê. É isso que é suporte, tá? Só para vocês entenderem, quando vocês vão ver muito em arte suporte. Para a confecção, ó, então são muitos utilizados como suporte para a confecção dessas peças. O mais comum deles é a madeira, ou seja, o suporte é a madeira, ou seja, o material. Além da madeira, elas podem ser feitas de couro, tecido, marfim, cerâmica e metais como bronze e cobre. Pode-se acrescentar ainda outros elementos como cabelos e chifres, né? Ou seja, eles vão acrescentando ali vários adereços, igual a gente está vendo. O respeito em torno desses objetos é enorme, né? O artesão que produz precisa ser iniciado na tribo, ou seja, igual aquilo que eu falei antes. Ele precisa passar por todo um ritual para ele poder ter autorização para fabricar isso aqui. Ele não simplesmente vai pegar, vou fazer agora uma máscara africana. Igual a gente pega aqui na aula de artes, você poderia, vamos fazer aqui uma máscara africana aqui. Não. Lá na cultura deles, você não pode fazer isso. Você tem que passar por um ritual de iniciação, né? Para que tenha permissão de criar essas peças. Porque é um retrato dos anseios coletivos, ou seja, como o povo ali é um coletivo, então aquilo ali tem que passar por toda uma iniciação e até entre consultas espirituais para a entidade permitir ele fazer a máscara, né? Então é assim que funciona, né? Então, aqui, sobre o que eu expliquei de máscara africana, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido até isso aí, né? Porque não é qualquer um que faz e pode fazer essa arte assim lá na África. Por isso que eu falo assim, e teve muita influência até na arte moderna, porque influenciou a Europa, acaba influenciando a Europa, acaba influenciando o resto dos artistas do mundo. Então, Pablo Picasso, que ficou muito famoso, influenciou muitos artistas também, né? E muitos artistas começaram a beber mais, indo na fonte ali da África, né? Começou com os fauvistas, né? Que eram os selvagens, né? Lembrem disso, os fauvistas. Mas quando chamou eles de os selvagens, não é porque achava bonitinho, os selvagens. Não, era para humilhar eles, mas eles pegaram e gostaram do nome, né? Então vamos dar uma olhada agora nos exercícios, né? Vem aqui comigo. Ó, essa é a semana 4, mas nós estamos... o exercício é de semana 4, mas estamos na nossa semana 3, tá? Nossa aula é semana 3, tá bom? Eu estou explicando porque às vezes teve um exercício que foi lá, saiu no PET, veio semana 1 e 2 de uma vez, né? Veio os dois de uma vez. Eu não entendi essa, mas veio assim, 1 e 2 de uma vez. Então já estamos na semana 4. Mas nossa semana é a 3, a nossa é a 3, tá? Mas estamos utilizando exercício da semana 4, tá bom? Ó, nosso tema foi máscara africana. Ó, vamos dar uma recapitulada aqui, né? Que eles falaram aqui, vamos ver. As máscaras africanas possuem significados diferentes uma das outras, dependendo da ocasião, da cultura e do povo que a utiliza. Sim, vocês viram, cada povo tem vários tipos de máscaras diferentes, mas cada uma tem seus significados, tá? Para os seus povos, elas significam disfarce místico, no qual poderiam absorver forças mágicas dos espíritos e utilizá-los em prol da comunidade. Aos demais, principalmente os povos do Ocidente, tornam-se conhecidas por conta das vanguardas artísticas europeias. Ou seja, igual eu falei ali, o Pablo Picasso, que a vanguarda artística era isso, o Pablo Picasso, né? O Matisse, o Henri Matisse, né?
eles são essas vanguardas que estão sendo citados aqui. Já a forma aqui, para a gente recapitular aqui, a forma mesmo que os africanos utilizam é mais uma forma ritualística ali, que é de cura, aniversário, nascimento, comemoração, né? Então, cada uma tem uma expressão, cada olhar também, um olhar assim, ó, igual esse aqui é o olhar mais pacífico, é mais tranquilo, né? Quando tem aquele olhar bem arregalado ali, já é que é agressivo a máscara, né? Já é uma entidade mais nervosa, né? Então, vamos para as nossas atividades. Eu acho que agora facilitamos, né? Parte das obras de Pablo Picasso sofreram influências das máscaras africanas, desenvolvendo um movimento místico chamado artístico, movimento místico. Eu estou tão envolvido nas máscaras africanas que eu falei movimento místico, mas movimento artístico, tá? Então, no desenvolvimento de um movimento artístico chamado de cubismo, ou seja, o movimento cubismo. Marque a imagem que representa esse movimento. Olha, gente, tá bem fácil aqui, né? Eu acho que até no meu vídeo, depois, se vocês puderem voltar, vocês vão ver que eu mostro bem qual foi a arte que influenciou aqui que é o cubista. Mas o cubismo, vocês falaram, tem mais influência de máscara africana. Qual delas aqui tem mais influência africana, né? Vocês sabem aí, né? Essa eu vou deixar para vocês. Depois, claro, depois a gente tem a correção, né? Eu ponho um gabarito sempre para corrigir, mas essa aqui tá muito simples, né? Então, pessoal, fiquem com Deus, bons estudos, tá? Se cuidem mesmo, né? Então, vamos lá. Tenham um bom dia.